com Jesus, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. Que alegria estar na presença do Pai. Está louvando, está adorando, está orando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Vamos abrir nossos ouvidos e abrir o coração para receber a palavra. Mas não é a palavra do homem, é a palavra que vem de Deus, que está preparada e que o pastor vai ser usado para entregar a cada um de nós e que ela venha falar da maneira que cada um está precisando e não o que estamos querendo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Maravilhas para o Senhor, amém? Aleluia, glórias a Deus. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus, nosso Pai. Quem está feliz com Cristo, diga glória a Deus. Quem quer receber as bênçãos do Senhor, diga aleluia. Amém, irmã. Preste bem atenção. Seja bem-vindo, irmão Renato. Seja bem-vinda, irmã Cristina. Que Deus venha abençoar cada um aqui neste culto, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abra bem os seus ouvidos, preste bem atenção, que nada distraia você. Peço para os irmãos abrir a sua Bíblia, quem trouxe Atos capítulo 19, que nós tem uma direção para nós podermos, Atos capítulo 19, uma direção do Espírito Santo para nós, para que nós venhamos ter uma vida, como disse a irmã, uma vida de paz, irmã, a verdadeira paz, a qual Jesus disse: eu vos deixo a paz, não a paz do mundo, amém? A paz de Jesus é aquela que está além do que nós enxergamos, é uma paz que vem do coração de Cristo, que vem às nossas vidas. A paz do mundo é aquela paz que eu sempre falo, que é aquele amor que nós temos humanos, que hoje nós amamos a pessoa e amanhã acabamos odiando ela. Essa é o amor do mundo, humano. E a paz do mundo também é a mesma coisa. Hoje nós estamos em paz e amanhã já estamos em pé de guerra. Hoje nós temos em paz com alguém e estamos em pé de guerra outro dia. Isso é a paz do mundo, é o que Ele nos oferece, é momentâneo, é passageiro. Mas a paz de Cristo é aquela que você tem dentro, impregnada na tua alma e em seu coração. Você pode passar o que você passar, pode passar a tempestade que você passar, mas dentro de você sente uma paz. Diga glória a Deus. Você sente essa paz, né? Quantos de nós, todos nós passamos por algum tipo de aflição. Todos nós passamos. Quem diz que não está mentindo para si mesmo, né? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então essa paz que Ele oferece a você é a paz que Ele tinha, e é a paz que nós venhamos ter também, amém? Porque aqui nesse mundo nós estamos de passagem, como disse o obreiro Antônio, quando ele citou a passagem de Moisés, né? Moisés estava carregando o povo no deserto, e o deserto, você sabe que o deserto é um lugar que não tem nada que te ofereça de bom, não tem, mas mesmo assim Deus oferecia o melhor dele para aquele povo. Às vezes você não tem nada, eu não tenho nada, irmãos, eu não tenho nada. O que eu tenho é a presença de Deus. E o que eu tenho é o que Deus tem me dado para mim viver. Eu não me matei, irmãos. Eu não segui a herança do meu pai. Eu não me matei. Eu não me destruí. Eu simplesmente tomei uma decisão na minha vida: seguir a Deus, obedecer a Deus, obedecer a sua ordenança, buscar fazer o certo, buscar ser honesto, justo com todo mundo. E o resto Ele foi acrescentando na minha vida. Tudo é acrescentado por causa da fé, por causa da obediência na palavra de Deus. Diga glória a Deus. Mas tudo isso, por nós mesmos, por nós, pela nossa mente, pelo nosso raciocínio, a gente não consegue. A gente vai até tentar, a gente vai se arrebentar na vida, a gente vai se destruir, a gente vai se frustrar, vai se decepcionar e não chega a lugar nenhum. Vai ficar que nem aquele povo de Israel que ficou no deserto 40 anos rodando na volta, não saindo nunca do lugar. Assim as pessoas, quando não seguem os mandamentos do Senhor, passam 50, 60, 70 anos rodeando a terra, e quando chega no final da vida, quando vai parar para pensar, eles viram que não adquiriram nada, apenas preocupações e enfados por si só. Não, nós precisamos buscar a Deus, descansar no Senhor, mas o mais importante é o que esta palavra vai revelar para você hoje. Diga glória a Deus.
Atos capítulo 19, versículo 1 diz assim a palavra: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós não, nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Amém? Paulo chegou em Éfeso, numa cidade, vamos supor, botando para os dias de hoje, Paulo está evangelizando em todo o Brasil, e chegou na cidade de Bagé. Paulo chegou nesta simples igreja, e depois eu vou explicar por que eu me referi a esta simples igreja, eu vou lhe explicar por quê. Paulo chega aqui nessa simples igreja e fica aqui no meu lugar, e ele pergunta para todos vocês assim: ei, vocês foram batizados com o Espírito Santo? Os discípulos que estavam sentados, como vocês estão, falaram para Paulo, dizendo assim: ei, a gente nem sabe o que é isso. A gente nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é o Espírito Santo. A gente nem sabe de que forma é, o que ele faz no nosso meio. Eles não tinham esse entendimento. Olha só o versículo 13, diz assim, ó: perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. João Batista era aquele que veio antes de Cristo Jesus. Ele vinha anunciando, falando para todo mundo, dizendo: ei, o reino dos céus está chegando, e vocês têm que se preparar, porque ele é o que vai vir com o poder, é ele que vai vir para libertar o povo de todas as opressões. Jesus, ele veio para libertar todo mundo da opressão que o povo estava vivendo, como hoje. Eu não sei qual o seu problema, como diz, eu não sei nem como eu resolver os seus problemas, mas João Batista disse: ei, se preparem, independente de como vocês estão vivendo, independente da dor, independente do que vocês estão carregando, independente das aflições, mesmo assim preparem. Preparar o que, pastor? O coração. Por que, pastor? Porque vai vir alguém que através do coração de vocês vão receber as bênçãos que vocês precisam. É através do coração. Jesus Cristo, ele não vinha ao mundo só para querer impor as mãos nas pessoas, não. Ele curava, libertava, transformava aqueles que estavam dispostos a ouvir, obedecer e aceitá-lo. Diga glória a Deus. Jesus fez muitas curas, muitas libertações, fez, mas todos por causa daqueles que tinham preparado o coração para ouvir a Ele. Diga glória a Deus. Então João Batista, ele chegou e anunciou para o povo. E o que João Batista anunciava? Ei, tratem o coração, tratem os maus caminhos de vocês, tratem a arrumar a casa de vocês. Arrumar a casa de que maneira, pastor? Começar a deixar o coração mais aberto para receber as coisas de Deus. Preparar o coração para receber. Deixem agora as preocupações, deixem as aflições, deixem agora as dores por um momento de lado e deixem o coração preparado para que quando Jesus chegar, Ele poder fazer algo tremendo na vida de cada um. Diga glória a Deus. Aleluia. Abra seu coração. E o que nós temos que fazer, João Batista? Perguntaram alguns na época que escutavam João Batista. João Batista chegou e disse: ei, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se do caminho que vocês estão andando, se arrependam das escolhas que vocês tomaram por conta própria, se arrependam e comecem a voltar ao propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, pastor? O propósito de Deus é salvar a todos, curar, sim, libertar, sim, mas principalmente salvar a alma de todos. Diga glória a Deus. Então, quando as pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados, quando elas tomaram a decisão de dizer: tudo bem, tudo bom, tudo bem, nós entendemos, agora o que nós devemos fazer? Nós vamos se batizar agora.
Se batizaram o quê? O batismo das águas. Aí juntava um grupo de povos e todos iam e se batizavam nas águas, matando a velha criatura. É simbólico para nós hoje aqui na terra, mas tem um grande valor no mundo espiritual. Diga glória a Deus. Porque quando você se batiza nas águas, você está matando, destruindo a velha criatura, a criatura pecaminosa, o conceito, a soberba, o orgulho, tudo isso que separava nós da presença de Deus estava sendo sepultado no batismo das águas. Então a pessoa, quando ela se batiza nas águas, ela está morrendo para o mundo. E quando ela sai das águas, ela está nascendo como uma nova criatura para Jesus poder fazer a obra na vida daquela pessoa. Diga glória a Deus. A palavra de Deus diz que depois do batismo das águas, a gente tem dons em nós e que precisam ser buscados com zelos. Buscá-los cada vez mais para adquirir esses dons em nossas vidas. Diga glória a Deus. Então esse povo explicou para Paulo: nós somos só batizados nas águas. E quantos hoje, irmãos, são batizados nas águas e às vezes estão na igreja, mas mesmo assim não mudaram? Quantas pessoas o senhor conhece, irmão Renato? Quantas pessoas você conhece que são batizadas nas águas, que são isso, mas a vida ainda continua a mesma? Por quê, irmãos? Porque está faltando algo ainda. Está faltando o revestimento do Espírito Santo. Que aí você precisa buscar esse revestimento. Jesus, ele estava tão preparado, mas tão preparado aos 30 anos de idade, que diz que quando ele foi batizado nas águas, porque ele fez todo o processo que a gente fez. Jesus apareceu no Rio Jordão, João olhou para ele e disse: meu Deus, aí vem aquele que vai salvar o mundo dos pecados, vai libertar o povo do pecado. E Jesus se apresentou diante de João, dizendo: eu vim me batizar. João ficou meio assim, diz assim: mas não, Senhor, eu não sou digno nem de desatar as tuas alparcas. Não, eu não vou batizar o Senhor, porque João sabia quem era Jesus. Mas Jesus disse assim: João, deixa por hoje, deixa para que se cumpra a lei, para que se cumpra a vontade do meu Pai. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus deixou um exemplo para nós seguir. Se Jesus se batizou nas águas, que não precisava, ele fez aquilo para nós deixar como exemplo. Então todo aquele que ouve o cristianismo, que ouve a palavra de Deus, ele entende, ele tem o direito de escolha de se batizar nas águas. Amém? Todos têm que se batizar nas águas. E este povo aqui se batizou nas águas. Se batizou, aceitou. Só que Jesus, voltando a Jesus estava tão preparado, irmãos, tão preparado desde os 12 anos, como foi pregado na sexta-feira, que ele sempre foi obediente desde criança. Ele estava tão preparado espiritualmente que ele se batizou nas águas, e quando ele saiu das águas, diz que veio uma pomba, que era o Espírito Santo. Ele estava sendo batizado no Espírito Santo no exato momento que ele estava sendo batizado nas águas. Ele estava tão pronto, tão preparado, que ele saiu das águas e o Espírito Santo veio sobre ele. Assim nós tinha que ser também, irmão, sair das águas e ser batizado já no Espírito Santo. E ainda diz que a palavra diz ainda que se abriu os céus, e diz que o Pai, alegre, feliz, bradou do seu trono, dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu amo. Aleluia, aleluia. E aquilo não foi, meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. E aquilo ali, irmãos, aleluia, glória, e aquele feito, e aquele acontecimento não era porque Jesus era filho legítimo de Deus, não era por isso. Isso iria acontecer com todos que fossem obedientes, ia acontecer com todos que de verdade se batizassem nas águas, já determinado: verdadeiramente eu morri para o mundo, verdadeiramente eu morri para o meu querer, morri para o que eu queria. Isso ia acontecer com todos, se verdadeiramente todos estivessem dispostos a morrer para o mundo de verdade, na hora do Espírito Santo.
Aleluia. Você imagina você se batizar nas águas e daqui a pouco você sente no seu ser o batismo do Espírito Santo e você sai das águas e já começa aleluia. Amém, irmãos. Isso não aconteceu porque era Jesus, o Filho de Deus. Isso iria acontecer com todos, se assim de fato, de verdade, com o coração pronto, um coração preparado, dissesse para si mesmo: Senhor, eu quero morrer verdadeiramente para este mundo, e a partir desse batismo eu quero fazer a tua vontade, andar na tua vontade, andar no teu querer. Imagina, na hora você ia ser batizado no Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, irmãos. Nós fazemos isso muitas vezes, às vezes por uma emoção. Eu vou me batizar porque é bom se batizar, porque o fulano está se batizando, porque o ciclano está se batizando. Não, irmãos. Muitos se batizam por emoção, muitos se batizam porque são obrigados por alguém a batizar, muitos se batizam porque o pastor fica obrigando a se batizar, muitos se batizam porque os pais ficam forçando a pessoa, o jovem a se batizar, e na verdade aquilo acaba se tornando até vergonha para a igreja, porque a pessoa sai das águas e continua com a vida até pior do que estava, se lambuzando no pecado, se lambuzando no que não presta. Se batiza nas águas, continua com as mesmas brigas, com as mesmas discussões, se metendo nas conversas, se metendo na vida dos outros, se metendo na fofoca, na contando, na briga. Isso não muda. E sabe o que mais me entristece? Sabe, dona Cândida? Sabe o que mais me entristece, irmão? Que às vezes tem uma roda de pessoas se alegrando no batismo do fulano, se alegrando: graças a Deus, meu filho, minha filha se batizou, graças a Deus, aleluia, meu pai se batizou, esse e aquilo. Só que a gente esquece que Deus, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Às vezes o que você fica lá, glória a Deus, graças a Deus, o fulano se batizou, Deus está olhando lá, mas ele não mudou, ele está só tomando um banho d'água aí, e o meu coração se entristece, o meu coração está destruído. Por isso que Deus não me permite aqui batizar qualquer um, irmãos. Eu vejo um monte de gente postando nas redes sociais, alegre, feliz, um monte de gente sendo batizada nas águas. Pois é, mas também eu tenho visto o testemunho de pastor que eu converso com ele. Fulano terminou de se batizar aqui nas águas, eu vou todo mundo de novo. O fulano se batizou nas águas e brigou com a irmã aqui de dentro da igreja, e você foi para outra igreja. Deus já sabia disso, nós é que não sabíamos. Porque Deus conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Então, para se batizar nas águas, irmãos, aqui no mundo é algo simbólico, mas para o mundo espiritual tem algo muito importante. É uma importância muito grande. Significa que lá no mundo espiritual Ele está dizendo: tu está morrendo para esse mundo, hein? E está vivendo para o nosso mundo. Só que Deus olha para mim e diz assim: você se alegra, até churrasco eu faço para os parentes, até lá no culto depois, lá, pastor fulano prepara uma santa ceia, porque glória a Deus, o fulano se batizou, aleluia, glória a Deus. Aí passou-se uma semana, passou-se um mês, o pastor entra em contato com outro pastor e diz: o senhor sabe aquele irmão, aquela irmã? Se desviou. Sabe aquele irmão, aquela irmã, que nós fizemos até uma santa ceia para servir ela? Sim, para você ver como tudo foi uma emoção. Não se brinca com as coisas de Deus na emoção. Eu sou um pastor que fica triste, pastor. Eu sou um pastor sincero, eu rasgo a boca mesmo, eu falo quando tenho que falar. Amém? Amém? Porque eu não sou pastor de passar a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Eu sou amigo, eu amo meus irmãos, mas se eu tiver que falar, eu vou falar. Amém? Amém. Então eu não batizo qualquer um, não. E Deus também nem me permite eu batizar qualquer um, não. Aqueles que forem batizados a partir de agora vão se batizar para serem verdadeiros cristãos mesmo. Amém? Senão não precisa entrar aqui na igreja, não precisa entrar aqui nesse lugar, que as cadeiras fiquem vazias, para que se é para entrar aqui para virar escândalo e envergonhar o nome de Jesus, então não vem. Amém? Glória a Deus. Então Paulo perguntou para os discípulos: em que batismo então vocês foram batizados? Nós fomos batizados só nas águas. Só nas águas.
E aí Paulo naquela hora se juntou e disse assim, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Paulo estava dizendo, com certeza João batizou o povo com arrependimento dos pecados e que o povo cresce em Jesus Cristo. E foi o que ele fez. É o que o pastor faz, é o que os irmãos fazem. Prega o evangelho, prega sobre o arrependimento e prega sobre o batismo das águas. E ali todos foram batizados. E ali Paulo começou a pregar sobre o Espírito Santo. Paulo como dizendo assim, ei, o batismo das águas não é suficiente. O batismo das águas não te traz salvação. O batismo das águas simplesmente é como eu vou dizer a palavra, é uma confirmação do que você recebeu Jesus Cristo e que de fato você vai deixar do pecado. Só que hoje muita gente está usando o batismo das águas para enganar dentro da igreja, irmão. A perseguição vai começar dentro da igreja. Então você batizando nas águas, se escondendo atrás dos batismos das águas hoje, para mentir, para se enganar a si mesmo e trazer vergonha para dentro da igreja. O fulano se batizou dentro das águas, mas ainda continua na fornicação, no adultério, continua com a língua mais comprida que a cola de cavalo. Glória a Deus. Amém? Batismo das águas não é seguro de salvação. Batismo das águas é apenas uma confirmação que você crê em Jesus Cristo. E quantos creem em Jesus Cristo? Até o diabo crê em Jesus Cristo. Até os demônios creem em Jesus Cristo. Precisa-se sim ter um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira mudança. E de que maneira é essa, pastor? Se você está disposto a mudar, se você está disposto a ser salvo mesmo, receber a vida eterna e até ser curado, se assim for a vontade de Deus, você precisa fazer isso aqui, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pregou novamente para os batizados que estavam batizados nas águas, teve que pregar de novo para eles. E aí quando ele pregou isso para ele, diz que Paulo, versículo 6, e impondo-lhes as mãos, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A importância de nós termos o Espírito Santo, irmãos. A importância de nós sermos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a trindade de Deus. É Deus dentro de nós. E aí, como eu disse para a irmã, com o Espírito Santo, irmão, você pode estar com dor. Com o Espírito Santo você pode estar sofrendo. Pode estar até angustiado. Pode ter sido até frustrado. Mas com o Espírito Santo dentro de você diz assim, eu sei que tu está com dor, mas a minha graça te basta. E daqui eu vou te levar, eu vou te carregar, eu vou andar, eu vou te levar por onde você precisa, eu vou te levar. Aleluia! E todos foram cheios do Espírito Santo. Para você ter uma vida sossegada, de paz, para você ter uma vida de outra forma, precisamos ter o Espírito Santo. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, nós vamos continuar na mesma ladainha, seu Renato. Nós vamos passar 40 anos, 50 anos dentro da igreja, sempre chorando, sempre reclamando, sempre brigando, sempre discutindo. Não que não seja inevitável, que às vezes tenha um confronto, é inevitável. Mas às vezes tem pessoas que passam 20, 30, 40 anos com o casamento da mesma maneira, não muda, não restaura os filhos, nada muda, continua sempre na mesma desgraça, irmãos. Mas quem tem o Espírito Santo não é um Deus de confusão. O Espírito Santo não é Deus de confusão, ou ele resolve ou ele arrebenta. Ele não tem meio termo. As pessoas que têm o costume de viver meio termo, eu não sei, eu não posso, eu não sei o que eu faço, porque não. Se eu tenho o Espírito Santo,
ou o Espírito Santo restaura, muda, transforma, ou ele afasta o que não presta mais. Amém? Nós precisamos ter o Espírito Santo. E quem já foi batizado no Espírito Santo precisa recender a presença dele de novo na sua vida. Porque muitos às vezes foram batizados no Espírito Santo e ao passar do tempo começaram a fazer as suas vontades, fazer os seus querer, escolher andar como querem e colocam o Espírito Santo, deixam ele adormecido. Sabe por quê, irmã? Porque o Espírito Santo ele não é intrometido. Ele não é como um demônio que entra na vida das pessoas para destruir. O Espírito Santo não. O Espírito Santo ele é gentil, ele é amoroso. Se você não deixa ele entrar, ele não vai entrar. Se você não deixa ele morar com você, ele não vai morar. Ele não é intrometido. E muitas vezes é o que nós fazemos. Nós deixamos o Espírito Santo adormecido. Como assim, pastor? Porque Jesus andava com os 12 discípulos dentro do barco e diz um momento que Jesus estava até dormindo dentro do barco. Porque se ele estava dormindo, então significa que os discípulos estavam o quê? Eles estavam firmes. Eles estavam sabendo o que fazer. Se eles não precisaram de Jesus quando a tempestade não tinha levantado, então Jesus ele fica o quê? Ele não se intromete. É como hoje, irmãos, é como hoje a família. Às vezes tem familiares que está vendo, sabe um partido de futebol, né? Mais para os homens aqui, sabe, partido de futebol. Quem está de fora enxerga melhor o que está acontecendo lá dentro, não é verdade? Às vezes um familiar que está de fora vê melhor o que está acontecendo lá dentro e vai tentar ajudar. Meu Deus do céu. E aí o que acontece com esse familiar? Não, depois tu te afasta, ainda fica um mal contigo ainda. Porque se afastou, porque não fala mais com ninguém. Não, irmãos. Foi vocês que escolheram. Vocês não quiseram aceitar um conselho, porque quem está de fora vê melhor. Não quiseram ver a visão de quem está vendo de fora. Então, aquele familiar, ou Jesus, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai se afastar, irmãos. Então os discípulos estavam tudo bem no barco. Os discípulos sabiam lidar com o barco, sabiam lidar. Então não precisa de mim. Me dá o meu travesseiro que eu vou dormir um pouco. Aí Jesus foi lá e dormiu, estava lá, roncando. Mas quando levantou a tempestade, quando levantou a luta, mas para quê? Senhor, é o típico da família, é o típico, irmão. Chegaram lá para Jesus, Jesus estava dormindo. Senhor, tu não te importas que nós padeça aqui nesta tempestade? Ainda quiseram cobrar de Jesus. Tu não te compadece de nós? É a mesma coisa. Quando se levanta a porcaria, aí mais é que vão te dar paulada. Amém? E por isso nós precisamos, nesses últimos dias das nossas vidas, nós precisamos reacender. Quem já foi batizado no Espírito Santo, reacender o Espírito Santo, fazer um avivamento. E não é fazer avivamento para fazer reunião aqui na igreja aqui, irmãos, tá? Eu vou fazer uma vigília. Olha, não é nessa igreja que se levanta um avivamento. O avivamento é lá no seu quarto, tu e Deus. O avivamento é você tirar um tempo, dobrar o joelho, colocar o rosto no pó, e ali você confessar os seus pecados, confessar os seus erros, confessar as suas falhas, e buscar a Deus e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais do Espírito Santo. Senhor, eu sou lenha, e eu preciso que nesta lenha tenha fogo, tenha a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quero reacender, eu quero me acender, eu quero ficar vivo, eu quero me alegrar na Tua presença, eu quero mais de Ti, Espírito Santo. Aí você está abrindo o coração e o Espírito Santo vai. Você se recebe de novo. Tem gente que já nem fala mais de Jesus para a família. Já nem age mais como cristão, age como do mundo. E o Espírito Santo adormecido. E se esquece que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Porque a hora que o Espírito Santo for retirado do mundo, quem vai junto com ele somos nós, irmãos. Porque o selo dele é ele que nos encaminha para a salvação eterna. É ele que vai nos levar no grande arrebatamento. Diga glória a Deus. Amém?
Eu não preciso aqui, essa igreja lotada, irmãos. O que eu preciso é de gentes capacitadas que queiram verdadeiramente andar nos caminhos de Deus. Amém? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eu não acredito, irmãos. Eu não acredito que quem tem o Espírito Santo passe tanta dificuldade em entender a palavra de Deus. Eu não acredito nisso, irmão. Tem que se revistar, tem que vigiar, tem que observar mais para dentro de si, porque o Espírito Santo de Deus é o que nos dá a interpretação da letra. O próprio Paulo disse: olha, a letra por si só, seu Renato, a letra por si só, ela mata. Porque vai vir o indulto, a pessoa que não tem o Espírito Santo, que não tem a santidade do Espírito Santo nela, ele vai ler assim, Jesus diz que se aquele olho me faz pecar, é que eu arranque o olho. O que a pessoa vai entender? Arrancar o olho, vai arrancar o olho, a letra vai matar. Entendeu o que está na letra? Mas quando nós temos o Espírito Santo em nós, porque não é nós, não é o meu querer. Ontem eu mandava uma mensagem para a Jô, de manhã, a primeira hora, antes de tudo que eu faço, eu me sento e fico 1 hora, 1 hora e meia, estudando a Bíblia, irmão. Estudando com um caderno, escrevendo aquilo que Deus me toca no coração, eu vou escrevendo ali, vou deixando separado. Depois eu pego aquele caderno com aqueles versículos que Deus me deu, eu vou ali, eu oro, Senhor, o Senhor me tocou no meu coração esse versículo, eu não entendi, mas eu sei que o Espírito vai me dar a interpretação dela, para mim ou para a igreja. Agora, tem pessoas que deixam para a última hora do culto, para meditar um pouco na palavra. Senhor, me dá alguma coisa. Não, irmãos, isso aí não vem de Deus, você vai pregar o que você quer. A palavra vem com a forma de intimidade com Deus. Amém? É conforme a intimidade com Deus. Você precisa tirar tempo para Ele. Você precisa tirar esse tempo para Ele. De 1 hora para 1 hora e meia. Amém? E o Espírito Santo em nós vai ler aquela mesma passagem que Jesus falou, irmãos. Se teu olho te faz pecar, arranca-o para que tu não entre com os 2 olhos no inferno. Não. O que o Espírito vai dizer assim, o Espírito Santo revela para nós o quê? Ei, se esse olho que te faz pecar, vira esse olho, arranca o olho desse lugar onde está, posiciona o teu olho para este lugar. Se o teu olho te faz pecar, se o teu olho te faz olhar para a casa dos vizinhos e você no seu coração murmurar do vizinho, fazer fofoca do vizinho, então tira o teu olho dali, arranca o teu olho dali e posiciona o teu olho no chão. Posiciona o teu olho no chão. Para quê, Senhor? Porque eu vou deixar de falar mal do vizinho e vou orar pelo vizinho. Aleluia! Aleluia! Eu vou deixar de falar mal do vizinho e vou orar ali, Senhor. Meu Deus, aquele vizinho, Senhor, eu sei que... Ser sincero a Deus, também não vamos ser hipócritas diante de Deus. Vamos ser sinceros diante de Deus. Dizer, Senhor, olha, Pai, aquele vizinho é sem vergonha mesmo, Senhor. Pai, é terrível, Senhor, meu Deus. Mas eu estou aqui, Senhor, porque eu te peço, assim como o Senhor me salvou, assim como o Senhor me tirou da bebida, do cigarro, do meio da prostituição, eu também te peço, Senhor, assim como o Senhor me tirou, tira eles também, Senhor. Tira aquele meu vizinho dele dali também, Jesus. Amém, irmão. Está entendendo, irmão? Tirar, arrancar o olho do pecado, daquilo que faz você pecar, tirar o olho da onde faz você murmurar. Às vezes você coloca o olho em certas coisas e a sua cabeça já começa a imaginar e você já começa a murmurar, às vezes nem com a boca, mas só com os pensamentos já começa a murmurar. Que não presta. Mas que nós venhamos, eu oro a Deus que Deus possa levantar mais pessoas assim como a Dona Canja. Dona Canja trouxe um monte de gente aqui para a igreja. Vou trazer mais, só que chegar para aí. Amém? Amém. Já trouxe. Só que ao passar do tempo tem pessoas que se afirmam, ficam e outras vão embora. Mas aí é a escolha de cada um. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu oro a Deus que Deus levante pessoas com o Espírito Santo para que possa dizer: ei, hoje eu não vou deixar de ir na igreja por causa tua. Tu quer ir comigo na igreja? Vamos. Porque é só 1 hora e meia. Depois nós vamos ter todo o fim de semana junto. Depois nós vamos ter uma noite inteira junto. Mas hoje, esta hora é somente para o meu Deus. Porque se os meus filhos, Dona Cândia, se os meus filhos são bênção hoje,
estão sendo abençoados hoje, é porque alguém está dentro da igreja, sendo um alicerce, para estar orando por eles, para estar protegendo eles. E é isso que você precisa entender. E é isso, por isso que você precisa ter o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Olha só aqui. Olha o finalzinho. Olha só o versículo 7. Olha o que diz. Paulo falou para uma multidão isso? Não. Olha aqui, quantas pessoas tinha. Quem pode dizer que quantas pessoas tinha nesse lugar? 12. Quantas pessoas? 12. Só tinha 12 pessoas. E o Espírito Santo desceu no meio deles. Eu preciso ter multidão aqui? Eu não preciso. Eu só preciso de pessoas que verdadeiramente, na hora que Deus me levar, essas pessoas possam ir junto comigo. Amém? Glória a Deus. E receber a coroa da vida. Receber a recompensa espiritual que Deus tem guardada para nós lá, irmãos. Amém? Então, irmãos, o Espírito Santo é necessário nas nossas vidas. Nós todos precisamos do Espírito Santo de Deus. Para quê? Independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, vai se cumprir a palavra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu não vou ser atingido. Por que ele diz eu não vou ser atingido? Porque o que está em mim é maior do que o que está no mundo. Diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Por quê, irmãos? Para nós terminar aqui. Por quê? Porque o que está em mim, quando a minha mente, quando o meu coração se acelera, quando a ansiedade quer bater, quando meus pensamentos querem ficar confusos e eu começo a pensar demais, o que está em mim, que está conectado com o meu espírito, diz assim, ó: tenha bom ânimo, descansa teu coração, descansa, porque eu sou contigo, e a minha destra te sustenta, a minha destra te fortalece, a minha destra te leva, a minha destra te carrega para onde você precisa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E aí, que eu acabei de falar agora aqui, ó, isso se concretiza onde? Em Isaías, não precisa abrir, Isaías 41, que concretiza isso, ó. Quem é que estava falando? Quem é que estava falando para o homem? Era o próprio Deus. E o que Deus estava falando? Dizia assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não te apavora, porque eu sou o teu Deus. Ele está dizendo, não te apavora com o que está acontecendo. Eu sou o teu Deus, é eu que te sustento, é eu que não deixo faltar nada para ti. Eu sou o teu Deus, eu te esforço e eu te ajudo, eu te levanto, eu te dou ânimo, eu te dou força. Aleluia! E ter sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Com a destra da minha justiça. Porque Deus, Ele é justo, Ele é bom e Ele é fiel. E aquilo que Ele prometeu na tua vida vai se cumprir. Amém. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Convido a Jocelane a passar aqui, a irmã Jocelane, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A irmã vai orar com intensidade, e você vai tomando posse das suas bênçãos, amém? Amém, glória a Deus. Quantos entenderam a palavra, quantos oraram de coração, quantos louvaram o Senhor Jesus, amém? Então feche seus olhos.